Vamos lá então, boa noite. Boa noite. Quando a gente fala de direito penal, a gente fala de direito penal, parte geral, parte especial. Não é isso? Parte especial são os crimes em espécie e parte geral tem como essencial duas teorias. Por que como essencial? Porque a nossa parte geral tem muita coisa também que não seria de parte geral, né? Quando a gente passa ali do cálculo de pena e tal, a gente tem sursi, livramento condicional, algumas coisas que não deveriam estar no Código Penal. Por que é que optaram em colocar ali? Talvez porque alguma matéria seja tão importante que a gente quisesse dar a qualidade de direito penal. Vocês sabem que o direito penal tem restrições quanto à alteração. E um outro motivo seria a possibilidade de não se tratar daqueles assuntos numa lei posterior, o que acabou não acontecendo. Nós tivemos a lei de execuções penais e ela tratou de livramento condicional, tratou de sursi. Então nós não precisaríamos disso na parte geral. De qualquer forma, o mais importante da parte geral são justamente duas teorias, a teoria do delito e a teoria da pena. São coisas separadas, não conectadas? Não, imagina, a total conexão entre o direito penal e a pena, né? Então, entre o crime e a pena. Chamamos de direito penal, de tanta importância que tem a pena, que é a consequência, né? Mas nós acabamos separando historicamente, hoje mais didaticamente, a pena do direito penal, ou a pena do crime, não é isso? E alguns autores chegam a dizer que o direito penal ou o crime, a teoria do delito, tem uma função, uma finalidade, e a teoria da pena ou a pena tem outra finalidade. Isso é muito contestado por vários autores, porque na verdade não faz sentido você ter o objeto principal, que é o crime, com uma finalidade e a pena com outra finalidade. Eu tenho que ter uma união de crime e pena, os dois trabalhando pela mesma finalidade. Tradicionalmente, se fala que o direito penal tem a função, a finalidade de proteger subsidiariamente bens jurídicos penais mais importantes dos comportamentos mais relevantes praticados por terceiros. Tem muita coisa nesse conceito, mas essa seria a função do direito penal, ou função da teoria do delito, né? Proteger os bens jurídicos mais importantes dos comportamentos mais relevantes, dos bens jurídicos mais importantes, como eu disse, e de comportamentos de terceiros, tá? Isso subsidiariamente, ou seja, o direito penal seria fragmentário, trataria só de uma pequena parcela dos desacertos sociais, né, dos conflitos sociais. Aí quando a gente vai para a pena, muita gente fala assim, não, a pena tem a função preventiva, prevenção geral, prevenção especial, positiva ou negativa, como se fossem coisas bem diferentes. E isso é muito complicado porque a gente tem pelo menos 4, 5 teorias muito aplicadas da pena, cada uma com a sua posição e, em tese, um pouco desconectas da parte geral. Para a gente juntar uma na outra, seria o direito penal protege bens jurídicos de forma subsidiária através da pena. A pena teria a função de prevenção, ou seja, tendo a pena ou aplicando a pena, eu evitaria que as pessoas praticassem crimes. Isso é muito, muito complicado, tá? Porque empiricamente você não demonstra nunca isso. Você não consegue demonstrar que prendendo alguém você está protegendo algum bem jurídico. Porque se você prendeu alguém, em tese ela deveria sair dali e não cometer mais crimes. É isso? Ou ela deveria servir de exemplo para que outros não cometessem crimes. Ou, na verdade, não deveria nem ter cometido crime nenhum, já que está escrito lá, 20, isso já deveria ter protegido o bem jurídico. E ela não deveria ter cometido crime. Modernamente, alguns defendem uma coisa um pouquinho diferente. E, na verdade, tanto o delito quanto a pena, ou seja, tanto a teoria do delito quanto a teoria da pena, que fazem parte do direito penal, teriam uma função bem diferente. O direito penal como um todo, seja a teoria do delito ou a teoria da pena, teria a função de controlar o poder punitivo do Estado. Por quê? Porque nós, diante de um fato criminoso, diante daquele conflito social, às vezes não ficamos indiferentes. Podemos ficar indiferentes. Não ficamos indiferentes. Exigimos uma providência, exigimos que haja algum tipo de resposta. Se nós deixarmos essa resposta por conta de cada um, vai dar ruim, não é? Por quê? Porque nós agimos quase sempre com emoção e a emoção faz com que a resposta seja desproporcional. Quando alguém te irrita, você quer estrangular a pessoa.
Não é a melhor solução. Então, para que isso não aconteça, nós passamos ao Estado essa função de dar resposta. Né? O Estado, que já pensou nas respostas de forma racional, não emotiva, mas de forma racional, tem muito mais chance de ser proporcional. Muito mais chance. E se numa primeira instância não for proporcional, numa segunda pode ser que seja, numa terceira, ou uma especial extraordinária, pode ser que seja. Então, uma melhor solução que o Estado dê essa resposta por nós. Ainda assim, ele precisa ser controlado. Se ele não for controlado, ele não vai ficar muito diferente da gente, porque o Estado sozinho não faz nada. Ele é formado por pessoas. E essas pessoas também poderiam abusar desse poder. Então, a ideia é que a gente tenha um direito penal muito bem definido, uma legalidade muito respeitada e, no caso concreto, ela seja cumprida. Então, a função do direito penal e a função da pena é, nessa visão, controlar o poder punitivo do Estado. Vamos ter que aplicar uma pena? Olha, muitas vezes, sim. De prisão? Nem sempre, na verdade, deveria ser a última, né? Mais excepcional. Mas muitas vezes teremos que aplicar uma pena, porque aquele conflito é muito grave. Ele é tão grave que ele é chamado de crime. Então, ele tem a resposta mais grave. A contrário senso, aquele conflito que não é tão grave não tem uma resposta tão grave, não precisa de direito penal. Quando tem uma resposta muito grave, eu tenho que ser muito cuidadoso com a forma de dar essa resposta, o alcance dessa resposta. O que significa isso? O direito penal, então, é muito mais controlado, é muito mais rigoroso, tem muito mais garantias do que qualquer outro ramo do direito. Sabe por quê? Porque é o único ramo do direito no qual, quando o Estado erra, ele não devolve. Se ele erra e prende alguém, ele jamais vai devolver para essa pessoa o tempo livre dela, a autonomia da vontade dela. Ela passou um dia, um mês, um ano, sendo forçada a fazer alguma coisa que não queria, e o Estado, diante do erro, não vai conseguir restituir o status quo ante. Coisa que os outros ramos do direito conseguem, né? Fechei uma atividade, permito que faça de novo. Eu tirei dinheiro para pagar alguma coisa, errei, devolvo o dinheiro com juros. No ramo penal, eu não devolvo. E como a gente sabe que errar é humano, é paradoxal, porque a gente vai errar. A gente sabe que vai errar. Vai aplicar o direito penal e vai errar. Então, a melhor forma de errar menos é sempre matematicamente aplicar menos. E mais, uma dogmática sólida, faço bastante, estudo muito a teoria para que a minha dogmática seja muito sólida e convença as pessoas, dê convencimento ao juiz, ao réu, à sociedade, à vítima, e um processo penal muito garantista, que eu esgote todas as possibilidades de garantir que o erro não vai acontecer. Isso às vezes é mal interpretado, né? Ah, não se prende nunca, tem muito recurso, a pena é muito baixa, progride muito. Quem fala isso não conhece direito penal. Ou conhece, né? Ou conhece e está agindo de má fé. Tá? Se a pessoa cometeu um crime, isso ficou demonstrado pelo devido processo legal, ela vai receber a sanção, que é a pena. Nenhuma pena é pouca. O tempo na cadeia é sempre contado de forma diferente. O nosso dia passa rápido, porque a gente preenche das 7 às 11. Se você está na cadeia, você não preenche o seu tempo. Para quem está preso, passa muito mais devagar. Muito, muito, muito mais devagar. E ainda que a nossa prisão fosse exemplar, nossa prisão não é exemplar. Está longe de ser uma prisão exemplar. Então, tudo isso tem que ser considerado, tem que ser trazido para dentro do direito penal. O direito penal sem política criminal é vazio. Eu preciso trazer a política criminal para dentro do direito penal, porque na hora que eu vou aplicar, eu aplico para uma pessoa de verdade. Então, eu preciso da política criminal realista. Eu estou mandando alguém para a cadeia. Isto é bom? Não é bom. Dá para fazer outra coisa? Não dá. Ela vai ter que ir para a cadeia. Então, vamos controlar o poder punitivo do Estado e vamos, assim que ela chegar na cadeia, pensar na única coisa que a gente tem que pensar: a hora que ela vai voltar para a sociedade. Toda essa engenharia, como eu disse para vocês, tem algumas pontas, né? A primeira ponta é justamente a dogmática penal, a teoria do delito e a teoria da pena. O meio disso é o processo penal, o devido processo legal, e a ponta lá é a execução penal.
todas as fases são importantes. Todas elas. Eu não posso trabalhar só com dogmática sem lembrar do processo. Eu não posso ser um processualista sem lembrar que uma pessoa vai para a cadeia. Tudo isso está interligado. Uma coisa está interligada na outra. Tá? Essa primeira parte, que é a dogmática da pena e do delito, a gente costuma dividir tradicionalmente em duas justificativas. Tá? Vou usar aqui um pouquinho o quadro, só para exemplificar. Quando a gente fala da teoria do delito, a gente constrói uma fórmula para ter mais segurança na hora de dizer que alguém cometeu ou não cometeu um crime, tá certo? Então, quando eu estou falando de teoria do delito, eu estou falando de um injusto penal. Então, eu estou falando sobre merecimento de pena. Se você cometeu ou não cometeu uma injustiça, não é isso? Alguns autores se referem a isso como um injusto penal, né? Um injusto culpável. É isso, é o merecimento. Ele merece ou não merece ser punido? É a primeira pergunta que eu faço. Quando a gente trabalha com teoria da pena, está querendo dizer para que a pena é aplicada. Né? Quando ela é aplicada, para que ela serve? E aí não é merecimento, já é necessidade. Então, modernamente, a gente não aceita mais uma pena pela pena. A gente não aceita uma teoria da pena como retribuição, pura retribuição. A gente sempre entende a pena como algo para a sociedade, pela sociedade e para a sociedade. Essas são as teorias relativas que prevalecem. Por que relativas? Porque a pena, então, está relacionada à sociedade. Teorias absolutas que dizem que a pena basta por si só são muito difíceis de serem sustentadas, né? Porque ao fim e ao cabo o que você faz é praticar o mal pelo mal. A pena é um mal, a pena não é coisa boa, né? É um mal. Aplicar a pena só porque tem que aplicar a pena é um mal pelo mal. Isso é muito difícil de se justificar dentro do direito. Por que o direito tem que fazer o mal para alguém? Né? Só por fazer o mal. As teorias relativas fazem não. Falam diferente. Falam não é só o mal pelo mal. Há uma necessidade social de se dar uma resposta de acordo com a lei. Né? Então pode ser que eu defina que há merecimento, mas não há necessidade. Mas é óbvio, não havendo merecimento não há necessidade, ou seja, não havendo crime não há pena, não é isso? Mas às vezes eu posso ter crime e a pena não é necessária, não é mais necessária. Por quê? Por exemplo, passou muito tempo, prescrição. Por exemplo, o sujeito se retratou. Por exemplo, ele pagou o tributo. Esse momento aqui é o que nós trabalhamos a punibilidade. E em matéria de punibilidade, a política criminal é soberana. Política criminal, política constitucional, política tributária. Eu posso, por outros motivos sociais, dizer que é melhor que tal coisa aconteça e que não aconteça a pena. Por exemplo, o crime tributário. É melhor que ele pague o tributo do que eu mandá-lo para a cadeia. Isso está definido em lei, então se ele paga o tributo, está extinta a punibilidade. Ele paga o dinheiro e volta para a sociedade, não precisa cumprir pena. Então, aqui, a política criminal é muito evidente, muito presente. O que nós fazemos hoje em dia é trazer também a política criminal para dentro da teoria do delito. Tá? Isso, a partir de 70, fica muito evidente com a teoria apresentada por Klaus Roxin. Klaus Roxin ainda é muito respeitado, embora já bem velhinho e não tão produtivo, mas tudo que ele construiu ainda é muito respeitado. Então, dentro dessa teoria do delito, a gente traz sempre a política criminal também, mas a gente mantém outras categorias, né? A punibilidade está fora. Aqui nós tratamos da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade. A punibilidade não faz parte do crime. Ela é consequência. É isso? Na verdade, ela vai ser um pressuposto da pena, não é isso? Não que isso aqui não seja pressuposto, mas ela está ligada à pena e não ligada ao injusto. A punibilidade está muito mais ligada à pena. Então a ideia é a seguinte, que eu tenho uma fórmula elaborada em fases. Então eu tenho a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase. E assim que eu vou conquistando uma fase depois da outra, eu posso chegar até a conclusão final, que é o crime ou o delito. Essa é a ideia. E por que em fases? Para facilitar a minha constatação.
Tá? É o que a gente chama de método discursivo. Eu vou discorrendo, eu vou apresentando um argumento depois do outro. Tudo isso aqui, durante muito tempo, foi atrelado a uma conduta humana. Né? E ainda hoje ela tem muita importância, é lógico. Um animal não comete crime. Quem comete crime é o ser humano. Então, como base, pressuposto, é óbvio que há uma conduta humana. Se não houvesse, de alguma forma, uma conduta humana, um comportamento humano relacionado com aquele fato, eu não estaria investigando se houve ou não houve crime. Começa daí. Seja um comportamento ativo, eu movimentei alguma coisa, eu fiz algo, seja um comportamento passivo, eu não fiz nada, fiquei parado. Mas é claro, um comportamento humano está atrelado àquele resultado ruim. E é aí que eu vou investigar por quê que isso é ou não é crime, ou se deve ou não deve ser crime. Tá? Quando a gente fala de conduta, antigamente havia uma pressão muito grande sobre o conceito, né? A teoria que o Brasil ainda adota muito massivamente é a chamada teoria finalista. Então, na teoria finalista, a base da teoria do delito é uma ação final. O conceito é um autor alemão chamado Hans Welzel. Ele que inventa essa teoria, né? Teoria finalista. Mas ele inventa o finalismo? Não, na verdade não. O que ele está dizendo é que o ser humano age de forma final. E essa conclusão não é dele, ele só aproveita uma conclusão da filosofia de que sempre que o ser humano age, ele age com uma certa finalidade. Ele não faz as coisas por fazer, ele faz buscando uma certa finalidade. Então essa teoria aqui da conduta passa pelo que a gente chama de ação final. O que seria a ação final? A ação final seria a forma como qualquer ser humano, em qualquer situação, age. E o que faz Welzel é trazer isso para o direito penal, dizendo assim, bom, já que todo ser humano age sempre, de qualquer forma, buscando uma finalidade, o crime também tem a mesma essência. Ou seja, quando alguém age, olha uma finalidade criminosa e vai atrás dela. Esse é o agir final. Como isso se passa na mente do sujeito? Bom, ele primeiro, antes de agir, ele enxerga a finalidade. Ele não age sem uma finalidade. Então, antes do agir, ele já olha a finalidade. Então, a finalidade é matar o vizinho. Depois que ele enxerga a finalidade, é que ele mentalmente, ele faz um processo mental de regresso para pensar em tudo que ele precisa fazer ou não fazer para chegar naquela finalidade. E aí, o que ele faz? Ele vai, então, buscar aquela finalidade, ou seja, ele vai dar início a cursos causais, não é isso? Ativamente ou passivamente, ele vai dar início a cursos causais, dirigindo esses cursos causais para que eles consigam atingir aquela finalidade. Como que ele dirige? Pela vontade dele. Então ele, através da vontade dele, dirige o curso causal para que chegue exatamente naquela finalidade. Então ele tem um vizinho inimigo, então ele não aguenta mais, quer matar o vizinho. Vou matar meu vizinho. Ele aproveita que o vizinho, sabe que o vizinho, né, gosta de correr alguns quilômetros por dia, ele fica lá no Insta, ele sempre posta lá o percurso dele e tal, então ele sabe que passa por ali, ele pega o carro dele um certo dia, fala assim, olha, quero matar meu vizinho. Como eu vou matar? Então, finalidade, como eu vou matar? Bom, eu sei que ele corre, vou fazer o seguinte, vou esperar ele chegar na metade do percurso, porque antes disso não vai dar muito certo, porque tem muita gente, pode ser que eu atropele outras pessoas, eu não quero atropelar outras pessoas, vou esperar ele chegar mais para o fim do percurso, onde ele está mais sozinho, a chance de eu acertá-lo é mais alta, então eu vou fazer isso. Então ele entra no carro dele e coloca em marcha o curso causal, coloca o carro para funcionar. E dirige o carro de acordo com essa finalidade, pela vontade dele. Então com a vontade ele vai guiando o carro, desviando das pessoas que ele não quer acertar, até ele conseguir atropelar o vizinho. Essa base da teoria do delito hoje é um pouco questionada, mas ela sempre foi a base para a gente chegar numa tipicidade. Então o que a gente sempre fez foi encontrar esta ação final, encontrar esse tipo de desenvolvimento intelectual do fulano, associar isso a um resultado, né? Associo isso a um resultado, um determinado resultado. Então a minha ação é final por quê? Porque eu conduzi o carro até atropelar o fulano e o resultado foi que ele morreu. Então eu consigo dizer que há um nexo de causalidade
entre o que eu fiz e o que aconteceu. E nós costumávamos parar aí. Com isso já era quase que suficiente, para chegar na tipicidade. Então, eu conduzi o meu carro até que eu tirasse a vida dele, isto tem uma relação de causalidade, ou seja, ele só perdeu a vida porque eu atropelei, isso é matar alguém, pronto, tipicidade. E não preciso fazer quase mais nada, até porque a gente está falando de vontade, finalidade, não é isso? Então, na hora que eu faço isso numa teoria de ação final, eu também já tenho dolo, já está provado o dolo. Pronto, maravilha. Então é um matar doloso, olha só, que fácil. Pois é, só que não é bem assim, né? Então essa teoria da ação final, ela funcionou bastante e funciona bastante para crimes dolosos. Por quê? Porque realmente eu tenho uma finalidade, eu tenho uma vontade, eu conduzo a minha vontade até a finalidade. Para os crimes dolosos é uma maravilha. E mais, para os crimes dolosos comissivos, melhor ainda, os que eu faço alguma coisa, que eu dirijo de fato, então ficou ótimo. Então por que ela é aceita? Ela é aceita por isso, porque se a gente vai verificar, ela se aplica, ela dá certo em 98% dos casos que nós temos na nossa vida prática. Os crimes no Código Penal e na legislação especial são comissivos dolosos. São crimes de agir dolosamente. Não são omissivos e muito menos culposos. Então é uma teoria que entra muito bem em qualquer lugar que tenha um código como o nosso. Mas nós temos muitos problemas por conta disso ainda. Por exemplo, quando a gente fala de crime omissivo, ela já não funciona muito bem. Porque no crime omissivo eu já não estou conduzindo nada pela minha finalidade para chegar num resultado, eu estou parado. A criança cai na piscina, se afoga e eu estou parado. Eu não tracei finalidade nenhuma, não conduzi curso causal nenhum por minha vontade e a criança morreu do mesmo jeito. Se a teoria fosse somente essa, eu teria um problema, não poderia ser punido. E na verdade, a gente não quer deixar essa pessoa que viu uma criança se afogar sem punição. Então a gente tem que desenvolver uma teoria para omissão. É isso? E mais, às vezes não é só uma omissão de socorro. Às vezes isso é tão relevante, mas tão relevante, que eu quero que a pessoa que deixou a criança morrer responda por homicídio, ou seja, eu equiparo isso a um fazer. É o que nós chamamos de crime omissivo impróprio, ou comissivo por omissão. Então a gente percebe que a teoria ela tem uma função importante, ela funciona em grande parte das vezes, mas ela não é completa, ela precisa ser alterada ou completada, né? Mesma coisa no crime culposo. No crime culposo eu não traço finalidade nenhuma ilícita e conduzo o meu curso causal pela minha vontade até aquela finalidade. A minha finalidade é chegar em casa logo, porque eu estou com pressa. Não é isso? Então eu dirijo o curso causal pela minha vontade para chegar em casa logo, mas no meio do caminho, por excesso de velocidade, eu atropelo alguém. Então a ação final também não resolve o problema dos crimes culposos. Hoje em dia, a gente já não usa tanto a teoria da ação final. Não que ela esteja errada, ela está certa, realmente. A gente age finalmente, todo mundo age finalisticamente. Todo mundo que veio para cá hoje veio com uma finalidade. Todo mundo que sentou aqui sentou com uma finalidade. E assim por diante. Então, ela funciona, mas ela não é muito completa. E aí, o que acontece é que a gente apresenta uma outra fórmula, né? A teoria ou a doutrina pensa nesses problemas e apresenta uma outra fórmula para resolver isso, que não trabalha tanto com essa parte subjetiva, de finalidade, de vontade, trabalha mais com uma parte objetiva de risco ao bem jurídico. Tá? Então a gente vai tentar destrinchar isso aí aqui. Então vamos lá. Aqui nesse âmbito, então, a gente precisa resolver fora fora disso aqui, desse comissivo doloso, se eu posso ou não posso responder por não fazer nada. Posso. Se chama omissão. Então, como é que o Código Penal trabalha isso? Ele tem duas espécies de tipo penal. Tá? De tipo penal. Então, a primeira descreve um fazer e a segunda descreve um não fazer. Matar alguém é um fazer, subtrair coisa alheia móvel é um fazer,
E deixar de prestar socorro é um não fazer. Vocês sabem muito bem o que é o princípio da legalidade no direito penal, tem que ser muito respeitado. Então é o seguinte: para eu me encaixar num crime de fazer, eu tenho que fazer alguma coisa. Para eu responder por não fazer, eu tenho que me encaixar num crime de não fazer. Essa é a regra. Eu respondo pelo que eu faço num tipo de fazer, eu respondo pelo que eu não faço num tipo de não fazer. Então, se eu não faço alguma coisa, ou se eu faço alguma coisa, nas duas situações, quem quiser me punir tem que encontrar um tipo penal que descreva exatamente o que eu fiz ou o que eu não fiz. Então, essa é a regra. Se você não faz alguma coisa, para você responder por crime, tem que ter a descrição do não fazer. Você não ajudou a criança, deixar de prestar socorro à criança. Ok, aí eu vou ser punido. Certo? Você deixar de fazer alguma coisa que não tem previsão típica não é nada, é atípico. Certo? Pois bem, então essa é a regra. Porém, o que o nosso código faz? Ele identifica que em certos casos, algumas pessoas têm mais deveres do que as outras. Um caso concreto, a pessoa tem mais dever do que a outra. E como ela tem mais dever, a relevância do não fazer é maior. Nós temos um dever genérico de ajudar as pessoas. Todo mundo tem que ajudar o próximo, um dever de solidariedade, certo? Algumas pessoas têm um dever maior de ajudar o próximo, ou de vigiar o próximo, de guardar o próximo, de proteger o próximo. Então, não posso colocar as duas pessoas que se omitem no mesmo tipo penal de omissão. Por quê? Porque se os deveres são diferentes, significa que há mais importância, mais relevância naquele que tem um dever especial e não cumpre, e há menos relevância naquele que tem um dever genérico e não cumpre. Então, eu vendo uma criança cair na piscina e se afogando, e não tenho nenhuma relação com essa criança, vou responder por omissão de socorro. Mas e se a pessoa que está observando é a mãe da criança? A gente percebe que a mãe tem mais obrigações com a criança do que eu, que não sei nem quem é a criança. Não é isso? Nestas situações, o que nós fazemos é enxergar que há um dever específico e por conta deste dever específico há uma relevância muito maior da omissão. Muito maior. E o código então faz uma equiparação, o código faz uma mudança desse encaixe de tipicidade. Ele diz, é uma omissão, mas você não vai responder pelo crime omissivo, você vai responder pelo crime comissivo. Então o nosso artigo 13 vai falar da relevância da omissão. Tá? Artigo 13, parágrafo 2º, vai falar da relevância da omissão. O que significa isso? Ele vai dizer o seguinte, se você tem um dever específico com relação ao que acontece, com relação àquele bem jurídico, e não age, você vai ser punido como se tivesse causado aquilo. Como se tivesse causado. Na verdade, você não causou porque você está parado, mas você responde como se tivesse causado. É uma ficção jurídica, uma equiparação que ele faz para você ser punido de forma pior. Então eu, que não tenho nada com a criança, respondo pela omissão de socorro. A mãe, que tem alguma coisa a ver com a criança, responde por homicídio. Isso nós chamamos de relevância da omissão. Só que deixar isso para o juiz resolver no caso concreto é muito complicado. Então a lei faz essa equiparação nas letras A, B e C. Não é qualquer pessoa que é garantidora do bem jurídico. Não é qualquer pessoa que ocupa a posição de garante do bem jurídico. A lei vai dizer, o nosso código vai dizer, primeiro, quem tem obrigação legal de evitar o resultado. Então a lei diz que você tem a obrigação de evitar o resultado. Segundo, você assumiu o compromisso expresso de evitar o resultado. Seria meio que um contrato, né? Você disse assim, não, deixa que eu garanto, deixa que eu protejo. Não é isso? Ou você, com o seu comportamento anterior, acabou criando o risco que não havia do resultado acontecer. Então, no primeiro caso, a mãe tem o dever de proteger o filho. Não é isso? Os pais, os ascendentes, cuidam dos filhos na juventude e os filhos cuidam dos pais
na velhice. Isso está na lei, Código Civil. Então a mãe não pode deixar a criança entrar na piscina e olhar a criança se afogar. Isso não seria só uma omissão de socorro, seria muito mais relevante, seria homicídio. Tá? No segundo caso, quando você expressamente assume a não produção do resultado, assume a proteção. Caso típico da babá, não é isso? Eu deixo a criança com a babá e falo, nós estamos saindo, toma conta da criança. Você toma conta? Eu tomo conta. Ela assumiu o compromisso de evitar resultados ruins. Então ela não pode ficar olhando a criança e espetar um garfo na tomada, não é isso? Ela tem que cuidar da criança. E o terceiro caso, que nós costumamos chamar de ingerência, é um nome moderno para a situação, né? A ingerência. O bem jurídico estava de boa, não tinha nenhum problema com ele. Você vai lá e cria um problema para ele. Quando você cria um problema para ele, o que você tem que fazer? Evitar que um resultado ruim aconteça para ele. Então, se você contratou o homicídio do seu vizinho e depois desistiu do homicídio, você tem que tomar uma providência para que ele não aconteça. Você liga para o assassino, fala para o assassino que não quer mais. E o assassino não te atende, porque ele é um homem de palavra e ele vai cumprir o que ele prometeu. Você tem que dar um jeito de chamar a polícia, de esconder o vizinho, você tem que tomar conta do bem jurídico, porque ele não corria risco nenhum, e você, quando contratou a morte dele, criou um risco para ele. É o que a gente chama de ingerência. Tá? Não é a mesma situação, mas pense no seguinte: você atropela alguém, você pode ir embora? Não, você tem que prestar socorro para essa pessoa, chamar o socorro pelo menos, não é isso? A ideia é a mesma. Você cria um risco para o bem jurídico, agora você vai ter que tomar cuidado, tomar conta desse bem jurídico. Essa é a ideia. Tudo bem? Isso aqui nós chamamos de relevância da omissão. Nesses casos, o que acontece? Você não responde por uma mera omissão. Você não responde pelo tipo omissivo, mas você vai responder pelo tipo comissivo. Por isso que nós chamamos de crime comissivo por omissão. Ou omissão imprópria. O nome omissão imprópria é muito ruim, né? Eu acho que inventaram só para cair em concurso, só para atrapalhar a vida de vocês. Os tipos penais são comissivos ou omissivos. Agora, a forma de cometer os crimes, a forma pode ser comissiva, omissiva ou comissiva por omissão. Tá claro? Vocês podem perguntar. Tá? Se for o caso, eu repito a pergunta aqui para sair no áudio. Tudo bem até aí? Então vamos a um caso concreto. A mãe tem uma filha, a filha tem mais ou menos 10 anos e a mãe é separada ou viúva e começa a se relacionar com um novo namorado. Depois de um tempo ela traz o namorado para dormir em casa. Eles são muito pobres, então a casa tem praticamente um cômodo só, não é isso? O mesmo cômodo é o quarto, a cozinha e o banheiro, ou seja, não tem separação, só tem uma cama. Então passam a dormir nessa cama a mãe, o namorado e a menina no meio. Durante a noite, o namorado começa a importunar a menina sexualmente. A mãe acorda, olha o que está acontecendo e vira para o lado e não interfere. O namorado, obviamente, vai responder por estupro de vulnerável. E a mãe? Uma pergunta. Essa lógica também, né? Também. A mãe se omitiu, deveria ter ajudado. Mas é muito relevante a omissão da mãe. Então não é só uma omissão de socorro. O que a gente percebe é, o que passa pela nossa cabeça, não, mas a mãe teria que ter impedido isso. Por quê? Porque a filha depende dela. Tem um dever muito maior com relação a ela do que o vizinho que passasse pela janela e visse alguma coisa. Então seria muito pouco eu puni-la simplesmente pelo crime omissivo. Por isso que o artigo 13, parágrafo 2º, tem o nome em iuris, relevância da omissão. A omissão é relevante quando o sujeito tinha o dever de agir no caso concreto e podia de fato agir. Então uma combinação entre dever e poder. Não basta ter o dever, mas eu tenho que ter o poder no caso concreto. Se, por exemplo, o namorado tivesse antes sedado a mãe, dado qualquer coisa para ela pegar no sono profundo,
ela, embora tivesse o dever, não poderia de fato agir naquele caso. Aí não há omissão. Mas naquele caso, poderia. Então, neste exemplo, tanto ele quanto ela respondem pelo crime de estupro de vulnerável. A mãe também responde por estupro de vulnerável. É isso que diz o nosso artigo 13, parágrafo 2º. Eu pego um comportamento omissivo e jogo num tipo comissivo. Tá claro? Então eu contrato lá um sujeito e falo assim, ó, toma conta do meu patrimônio, hein? Tá? Toma conta aí do patrimônio. E o sujeito faz o quê? O sujeito não dá bola. Aí vem uma pessoa que quer levar um negócio e ele, pode levar aí. Ele combinou comigo que ele ia vigiar o meu patrimônio. Chegou alguém, ele deu o meu patrimônio, deixou a pessoa levar o meu patrimônio. A pessoa que levou responde por furto e ele responde também por furto. Também responde por furto, não só por omissão. Não haveria nem omissão de socorro aí, não haveria nenhum tipo específico para ele. Mas ele assumiu comigo a proteção do meu bem jurídico. Quando era para proteger, ele simplesmente não faz nada. Então a relevância na omissão dele é muito maior. Ele responde por furto também. Tudo bem? Esse é o aspecto mais importante hoje da gente tratar aqui, ó, em termos de conduta, né? Essa parte da relevância da omissão. Porque hoje a gente pode pensar o seguinte, conduta e resultado, né? Relação de causalidade é um negócio meio óbvio no crime, né? A gente, quando existe uma relação de causalidade, a gente percebe ela naturalmente, rapidamente. Quando ela não existe, aí eu tenho problemas. Mas aí também essa regra não vai funcionar, tá? Então a gente muda um pouquinho a forma de observar isso. E mais, às vezes a relação de causalidade pode nos trazer problemas. O nosso código trata de relação de causalidade. O caput do artigo 13 diz que o crime vai ser atribuído, ou seja, a responsabilidade, a imputação do que aconteceu, vai ser atribuído a quem deu causa ao crime. Ou seja, relação de causalidade, causa e efeito. Né? Então, o nosso artigo 13 é um pouquinho limitado. Ele fala assim, eu vou atribuir responsabilidade, eu vou imputar o crime a quem deu causa a um resultado. O problema é que esta fórmula é uma fórmula causalista. O que significa isso? Isso é um nexo de causalidade que vem das ciências naturais. A relação de causa e efeito da ciência, não é isso? Por que a água ferve? Qual é a causa da água ferver? A causa da água ferver é o calor. Eu coloquei calor na água e ela ferveu. Isso a gente chama de relação de causalidade, causa e efeito, causa e efeito. Acontece que essa relação na natureza é obrigatória. Sempre que eu esquento a água, ela vai ferver. Certo? Já no direito, essa relação já não é assim tão fiel, não é isso? Não é suficiente para responsabilizar alguém. Não é suficiente. Pense no seguinte. Quando eu dou um tiro na pessoa e a pessoa morre, há relação de causalidade? Qual é a causa da morte? O tiro. Não é isso? Por que a gente fala assim? A gente fala assim porque quando a gente trabalha com essa ideia, a gente aplica uma relação de conditio sine qua non. A gente chama de teoria da conditio sine qua non. Condição sem a qual não. Está no código. Causa é toda condição sem a qual o resultado não teria acontecido. Então, se eu tiro esta causa e o resultado não acontece, isso não é condição, eu não posso ser responsabilizado por isso. Não é? Agora, se eu tiro a causa e o crime não acontece, é porque isso é a condição do resultado. Tá certo? Isso é relação de causalidade. Então, quando eu dou um tiro na pessoa, se eu retiro o disparo de arma de fogo, a pessoa não morre. Então, o disparo é a condição do resultado. Tá claro? Quando o resultado depende da causa de forma retilínea ou de forma regular, ninguém tem muito problema para discutir nexo de causalidade, né? É meio besta até a gente fazer essa... Tirando o disparo, a pessoa morre ou não morre. Não precisa fazer isso, né? Uma pessoa bate com um machado no meio da cabeça da outra. Não há nada para atrapalhar a minha conclusão de que a causa da morte é a machadada, ou seja, a machadada é a condição para que a morte aconteça. Tudo bem? Agora, quando a gente sai um pouco e a gente começa a ter cursos causais irregulares, por que irregulares? Porque não há uma ação ligada direto ao resultado, eu começo a ter coisas no meio aqui, ó. Aí o nexo de causalidade começa a me atrapalhar, tá? Pensem no exemplo clássico da ambulância, que capota levando o sujeito para o hospital. Quando a gente pensa no exemplo da ambulância, a gente pensa no seguinte:
O tiro que eu dei foi causa dele estar na ambulância? Foi. Então é condição dele estar na ambulância, certo? Se eu retiro o meu disparo, ele estaria na ambulância? Não. Ele teria morrido? Não. Então o meu disparo é causa do resultado. Ou seja, anexo de causalidade entre o que eu fiz e o resultado morte dele na ambulância? Anexo de causalidade, porque se eu não tivesse dado o disparo, ele não estaria na ambulância, certo? Vamos piorar um pouquinho o exemplo. É um exemplo, né? Ficou antigo, mas vamos usá-lo. Eu tenho um tio paraplégico ou tetraplégico, melhor ainda. Por quê? Porque não se move mesmo, ele precisa de mim. E eu o coloco dentro de um avião. Se eu não tivesse colocado ali, ele não estaria no avião. O avião decola e cai, e meu tio morre. Eu sou causa da morte do meu tio? De novo, causa é toda a condição sem a qual o resultado não teria acontecido. Se eu coloco meu tio no avião, vamos supor que eu não tivesse colocado meu tio no avião, ele teria morrido? Não. Então, o ato de eu colocá-lo no avião é condição para que o resultado aconteça. Causa é toda a condição sem a qual o resultado não teria acontecido, não é isso? Então, de novo, eu sou causa da morte do meu tio? Sou. Eu sou causa da morte do meu tio. No nexo de causalidade, eu sou causa da morte do meu tio. Porque se eu não tivesse colocado meu tio no avião, ele não teria morrido. A cara de espanto que vocês estão fazendo é porque vocês estão indo para outra pergunta. Não é isso? Vocês estão indo para outra pergunta, que essa é a pergunta importante no direito penal. A pergunta da causalidade não é tão importante. A pergunta que se faz no direito penal não é se eu causei alguma coisa. A pergunta é, eu respondo por isso? Essa é a pergunta do direito penal. Então agora eu vou fazer para vocês a pergunta que vocês querem responder. Posso imputar o resultado como um resultado típico de homicídio? Não. Não posso. Então o que a gente está discutindo aqui não é uma questão de causalidade, mas uma questão de imputação. E é isso que a gente faz a partir da década de 70. Tá? Então quando a gente vai trabalhar com tipicidade, a gente sabe que o tipo penal tem um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo. O aspecto subjetivo é o mais complicado, é o dolo, né? Mas ele tem um aspecto objetivo. E esse aspecto objetivo sempre parou aí nessa relação de causalidade. Causa, resultado, nexo de causalidade, opa, pronto, está comprovado, pronto, resolveu. E não é bem assim. Por quê? Porque o que a gente estava discutindo aqui, é causa e resultado. Não é isso? Então essa primeira pergunta que vai daqui para lá, se eu sou causa do resultado morte, tem relevância, mas limitada. Eu sou causa da morte do meu tio, sou causa da morte do meu tio. Mas eu posso ser causa da morte de um monte de gente. Isso não significa que eu vá responder por todas elas. Não é isso? A pergunta que se faz no direito penal não é se eu causei a morte. A pergunta que se faz é, posso imputar, atribuir. Imputar é atribuir, né? Posso imputar este resultado morte como um resultado típico de homicídio? Essa pergunta é normativa, ela não é causalista, ela é normativa. E isto, olha só, ainda sem perguntar se eu quis ou não quis matar o meu tio. Porque eu não falei para vocês que eu coloquei o meu tio porque eu queria matá-lo. Eu poderia tanto querer que ele fosse viajar, passear, como eu queria de fato matá-lo. Eu tinha o desejo de matá-lo. E eu sei que avião é perigoso. Não é isso? O avião é um pouquinho perigoso, vai. Não é isso? Mais pesado que o ar. Voa com as asas cheias de combustível, que é explodido em 2 turbinas o tempo todo, não é isso? Uma explosão constante. É um pouco perigoso. Então eu desejava muito que meu tio morresse. Tá? Eu queria mesmo que ele morresse. E vou dizer mais. Lembra da teoria da ação final? Eu imaginei assim, quero matar o meu tio. Como eu vou fazer isso? Eu vou comprar uma passagem aérea, vou botar ele no avião, para ele cair. Olha só, eu conduzi o curso causal pela minha vontade, tentando chegar naquela finalidade. Olha a ação final aí.
Agora, ninguém aqui em sã consciência me puniria por homicídio, certo? Pois é, porque às vezes causar a morte não significa cometer homicídio. Como essa atribuição nós fizemos sem pensar na finalidade, sem pensar na vontade, nós ainda estamos no âmbito objetivo do tipo, certo? Por isso nós chamamos isso de imputação objetiva. Depois eu posso perguntar de uma imputação subjetiva, para ver se houve ou não houve dolo. Por que nós dividimos assim as duas coisas? Porque o objetivo é constatável por todo mundo consegue discutir sobre o objetivo. É isso? Se a gente começar a discutir sobre a cor dessa mesa aqui, ó, a gente consegue discutir, pode ter um daltônico aí que não vai enxergar muito bem, certo? Mas a gente consegue discutir sobre isso aqui. Sobre o subjetivo, sobre a vontade da pessoa, você só especula. Você pode especular, no máximo deduzir, mas nunca confirmar. Então é melhor que a gente comece a teoria do crime pelo aspecto objetivo, porque se aqui já não der certo, eu já não preciso nem investigar se houve ou não houve dolo. É isso? Aqui, ó, aqui já não deu certo. Esta morte não pode ser imputada objetivamente como uma morte típica de homicídio. Ou seja, esta morte não pode ser um resultado típico de homicídio. Se já não pode ser um resultado típico de homicídio, eu já não vou nem investigar se o sujeito quis ou não quis matar o outro. Por isso nós chamamos de imputação objetiva. Neste caso, imputação objetiva do resultado. Essa foi a grande contribuição de Roxin na década de 70, quando ele muda a teoria do delito e abandona uma postura finalista e passa a uma postura funcionalista. Tá? Então, se eu conseguir imputar objetivamente, ok, aí depois eu vou investigar sobre o dolo. Ele cria o sistema para isso. Tá? E por que ele é funcionalista? Porque todo o sistema que ele cria, todos os elementos que ele coloca nesse sistema atendem à função do direito penal. Qual é a função do direito penal para ele? Aquela que eu falei para vocês: proteger subsidiariamente os bens jurídicos mais importantes. Essa é a função para ele. Então ele pensa, bom, já que a função do direito penal é essa, vamos objetivamente pensar como é que isso acontece. Como é que o direito penal funciona para que isso aconteça. Então ele faz a seguinte relação. Bens jurídicos. Esse é o meu objetivo dentro do direito penal. Proteger um bem jurídico. Proteger do quê? Proteger do quê? Da chuva? Dos ataques. Não é isso? Se eu falo assim, o homicídio tenta proteger a vida. Do quê? Da morte. Do ataque que destrua a vida. Então a gente pode usar a palavra lesão. Foi assim que ele fez. A lesão ou agressão. Quando eu coloco lá, matar alguém, o que eu estou tentando é que as pessoas sigam a norma que está por trás. Qual é a norma? Não mate alguém. Não é isso? Então o direito penal com isso está tentando proteger o bem jurídico vida da morte, da destruição. Mas esse é um ponto muito limite, a gente está muito na beirada, né? A gente pode se antecipar um pouquinho? Dá para se antecipar um pouquinho assim, ó? Proteger um campo um pouquinho anterior? A gente protege só da morte? A gente protege só quando o cara toma um tiro no coração? E se ele tomar um tiro na perna? Então a gente pode se antecipar um pouquinho, certo? A gente chama de antecipação um pouquinho no campo de proteção. Não pode muito, tem que estar pertinho do bem jurídico, porque o direito penal, lembra, é restritivo, é última ratio, é subsidiário, então tem que estar ali pertinho. Mas um pouquinho dá para ir. Então a gente não protege o bem jurídico só da lesão, a gente também o protege do perigo de lesão. Não é isso? Ou do risco de lesão, certo? Dá para ir mais aqui, ó. Bom, aí não é direito penal, né? Aí é direito administrativo já. Porque o risco do risco de lesão pode ser qualquer coisa. Aí fica muito difícil. Né? O que seria o risco do risco de vida? Bom, comprar uma faca. Porque se eu comprar faca, eu corro o risco de querer colocar em risco a vida de alguém. Percebe como é complicado? Não dá para trabalhar, eu tenho que trabalhar só no primeiro âmbito, que é o âmbito de risco direto ao bem jurídico, porque está próximo do bem jurídico e eu posso fazer essa conexão, tá? Por isso que a gente não pode ir muito lá atrás. E quando vocês aprenderam relação de causalidade, vocês aprenderam que existem aquelas fases, assim, lembra do iter criminis? O iter criminis começa com a cogitação, que é assim, eu acho que vou cometer crime, vem a preparação,
onde eu compro a faca, por exemplo. Aí vem a execução, aí eu vou para cima do bem jurídico, terminando na consumação. É isso? Olha só, quando eu estou neste campo aqui, ó, por que o direito penal não deve agir? Porque eu estou no risco do risco. Aí pode ser qualquer coisa. E aí uma máxima que nós temos no direito penal é que não se punem atos preparatórios. É que às vezes o ato preparatório já é um crime. Aí é diferente, porque aí eu já tenho um bem jurídico individual. Quando eu tenho uma arma de fogo raspada, eu já tenho um bem jurídico próprio, então já estou executando um crime. Não é isso. Uma faca, por exemplo, não é crime. Quando eu compro uma faca, ela pode ter vários e vários usos, inclusive o de colocar alguém em risco e depois causar a morte dessa pessoa. Se eu vou nesse âmbito aqui, o direito penal não vai ser mais última ratio, ele vai alcançar muita coisa. Por isso nós não devemos punir atos preparatórios, só atos executórios. Tá? Preocupante demais essa lei de terrorismo que nós temos, que diz, sem tipificar conduta, sem tipificar nada, diz que nós puniremos os atos preparatórios. O que pode ser um ato preparatório de terrorismo? Qualquer coisa. Bom, alguns aí têm computador, têm acesso à internet. Faz um favor para mim, joga a palavra bomba no Google. Ninguém vai querer jogar, né? Porque se estiver sendo vigiado, alguém já vai em cima de você e fala assim, opa, preparatório de terrorismo. Você está querendo saber como faz uma bomba? Então o direito penal não pode ir para lá, a gente precisa de novo, restringir o máximo. Então, até aqui vai, até o risco, até o perigo vai, tá? Essa é a conclusão de Roxin também. Então ele fala o seguinte, bom, objetivamente falando, o direito penal, um tipo penal, só vai alcançar algo que pelo menos coloque em risco um bem jurídico. É a primeira parte objetiva. Quando a gente vai começar a ver se alguma coisa se encaixa no tipo penal, a primeira coisa que a gente tem que saber é se ela cria um risco. Tá? Pode criar um risco, ou seja, o bem jurídico estava de boa, não tinha nada, você criou o risco. Ou você pode aumentar o risco, porque às vezes o risco já existe. Já existe um risco. E o que eu faço? Eu incremento o risco, eu aumento o risco. Tá? Como é que eu crio um risco? Quando eu dou um tiro em alguém, eu estou criando um risco para essa pessoa. Não é isso? E quando eu vejo a criança caindo na piscina e não chama ajuda, eu estou aumentando. Não foi eu que criei o risco, né? Ela que foi lá e caiu na piscina sozinha. Mas a minha omissão está fazendo com que o risco se aumente a cada segundo que ela fica lá dentro e não toma uma providência, está aumentando o risco dela morrer. Certo? E vejam só, isso não tem a ver com nexo de causalidade. Isso aqui é um julgamento, ou seja, normativo. É um julgamento que eu estou fazendo, uma valoração que eu estou fazendo. Essa é a vantagem dessa teoria sobre aquela teoria tradicional que precisa de nexo de causalidade para punir as pessoas. Aqui ninguém fez nada e mesmo assim o risco está presente. Por consequência, né, o direito penal não protege da criação de risco, da destruição, do aumento do risco. Não pode ser um risco criminoso aquele que diminui o risco do bem jurídico. Se o bem jurídico já está correndo risco e você vai lá e diminui, você não está prejudicando, você não está querendo o fim do bem jurídico. Se você diminui, você está melhorando, você está ajudando o bem jurídico. É isso? Se o sujeito vai ser atropelado, o caminhão vem na direção dele, ele vai morrer. Então há um risco de morte correndo. A única forma de eu salvá-lo é puxá-lo pelos cabelos e derrubá-lo na rua. Quando ele cai na rua, ele quebra a perna. Havia um risco maior e o que eu fiz com ele diminuiu o risco de morte. Isso não pode ser criminoso nunca. E já no âmbito da tipicidade, sem investigar dolo, nem falei de dolo nem nada, sem investigar dolo, eu já não posso chamar aquilo de crime, porque do âmbito da tipicidade eu já tirei fora. A gente tem uma resposta hoje para o sistema tradicional. A gente vai chamar isso de estado de necessidade ou legítima defesa, não é isso? Mas a gente vai lá para dentro na teoria, a gente aprofunda mais na teoria e tem uma resposta que também é satisfatória, mas é mais complicada. Por quê? Porque eu já passei por tudo isso aqui. As excludentes de ilicitude têm uma condição para serem atingidas, usar moderadamente, dos meios necessários, não poderia salvar de outra forma. Lembra-se disso? Aqui eu estou dando uma resposta mais antecipada e mais fácil. É por isso que a gente evolui a teoria, para tentar explicar de uma forma mais fácil argumentos mais fortes para o caso concreto. Tudo bem?
Mas não basta só criar risco, não basta só aumentar risco. Por quê? Porque nós criamos, vivemos, aumentamos, diminuímos riscos todos os dias, o tempo todo. Hoje, para vir para cá e fechar aquela porta ali, por exemplo, a gente está correndo o risco de ficar preso aqui porque a maçaneta está solta. E se a maçaneta cair? Não é isso? Quando eu subi a ladeira Porto Geral, eu corri o risco sério de escorregar e cair porque estava muito molhado. Eu quase caí, na verdade, dei uma escorregadinha. Ou seja, quem for embora depois para casa está correndo o risco de bater o carro, de cair na rua. A nossa vida é cheia de riscos. Nós corremos riscos todo dia, o tempo todo. Acontece que esses riscos não são riscos juridicamente relevantes. Ou são? Não posso dizer que a maçaneta quebrada ali configura um crime de sequestro. Não é isso? Ou seja, alguns riscos são socialmente aceitos. O que nós dizemos? Eles são riscos permitidos. Nós aceitamos socialmente esses riscos. São riscos permitidos. Então, só pode ser crime aquilo que seja um risco proibido ou não permitido, tá? Aqui a teoria vai longe. Aqui a teoria vai longe. Eu só vou passar para vocês duas importantes contribuições do estudo sobre o risco. Pensem no seguinte: você tem uma represa muito cheia, ela está muito cheia, choveu bastante, ela está quase rompendo, ela está lá em cima. Aí você pega um copo d'água e joga na represa, e a represa rompe. Quando você dirige o carro, há uma possibilidade de você atropelar alguém em algum momento. Mas você acaba atropelando uma pessoa que sai do bueiro no meio da rua. Sabe aquele bueiro no meio da rua? A pessoa tira a tampa e sai e você passa em cima da cabeça dela. O que a gente percebe? A gente percebe que no primeiro caso, eu não tenho como aferir o risco. Eu não tenho como dizer a quantidade desse... Um copo d'água numa represa, o exemplo é exagerado de propósito, um copo d'água numa represa não me permite dizer o quanto isto é juridicamente relevante. Na verdade, nos permite dizer outra coisa que a nossa jurisprudência, a nossa doutrina já aceita. Um copo d'água numa represa, na verdade, é insignificante. Então, os riscos insignificantes não podem ser considerados como não permitidos. Eu não posso proibir os riscos insignificantes da nossa vida, senão tudo vai ser crime, tudo está proibido. Então, riscos insignificantes não podem ser considerados proibidos. Agora, tem algo mais importante que isso. Lembra do cara que saiu do bueiro? Quem em sã consciência poderia prever que um sujeito sairia do bueiro? Ninguém. Então, isso é mais importante até do que o insignificante. Riscos imprevisíveis não podem ser considerados proibidos. Eu não posso ficar proibindo riscos imprevisíveis. De novo, eu paraliso a atividade humana. Ninguém pode fazer mais nada. Então, quando o risco é imprevisível ou insignificante, ele não pode ser considerado como proibido. Por isso que às vezes a gente vê uma jurisprudência dizendo que o sujeito que pegou de uma plantação de abóbora, uma única abóbora, não pode ser considerado como um ladrão, como um furtador. Por quê? Porque olhando do bem jurídico, que é o que interessa, nós não conseguimos encontrar algo significante, um risco significante para o bem jurídico patrimônio daquela pessoa que é dona da plantação de abóboras. Com isso vocês percebem que a técnica desenvolvida por Roxin é boa porque ela é tópica, é caso a caso. Neste caso específico, naquele caso específico, esta pessoa específica. Então isso tudo é levado em consideração na hora da tipicidade. Se esta pessoa conseguia prever ou não, se ela tinha condições de prever no caso concreto, não com base no homem médio, hein? Não com base no modelo, aquele homem médio que é o homem que vê tudo, que prevê tudo, não. Naquela situação concreta, aquela pessoa tinha condições de acessar a previsibilidade? Tinha. Então eu posso considerar esse risco como proibido. Agora, não tinha condições como não tinha quando o sujeito sai do bueiro? Não. Isto é imprevisível. E isto é caso a caso. Tá? E mais, eu estou aqui no âmbito ainda da criação do risco, ou seja, no âmbito do comportamento. Alguns crimes passam do comportamento, alguns tipos penais têm inclusive um resultado previsto no tipo.
Então eu preciso fazer uma ligação desse risco com o que vem depois. E aí, acabei apertando muito aqui, né? Vou colocar aqui o 3, tá? Vai ficar esquisito. Por fim, quando eu tenho um resultado, eu preciso que esse risco apareça no resultado. Eu preciso que haja realização do risco no resultado. O que significa? Toda vez que eu proíbo um risco, eu estou proibindo um risco de alguma coisa. Porque o risco é transitivo, perigo é transitivo, não é isso? Colocar em perigo é colocar em perigo de alguma coisa. É essa alguma coisa que precisa acontecer. Quando eu dou um tiro em alguém, eu crio o risco dessa pessoa morrer? Sim, do quê? De tiro, pode falar, de tiro. Morrer de tiro significa morrer da infecção causada pelo tiro, ou principalmente da falta de sangue, porque você faz um buraco na pessoa, ela morre de hemorragia, tá? Então esse é o risco que eu crio. Então quando eu dei um tiro nela, eu criei o risco dela morrer de hemorragia, não é isso? De infecção, certo? Eu tenho que encontrar esse risco no resultado. Lembra do caso da ambulância? Lembra do caso da ambulância? Sim. Anexo de causalidade. A gente não pode negar um nexo de causalidade. Mas vamos tentar agora, não mais pelo nexo de causalidade e tal. Vamos tentar por essa resposta aqui. Eu crio um risco quando eu dou um tiro no fulano? Sim. Esse risco é proibido ou é permitido? Proibido. Eu não posso dar tiro nos outros. Tá? Proibido. E esse risco aparece no resultado? Esse risco de morrer de hemorragia apareceu no resultado? Sim? Mas a ambulância não capotou? A ambulância capotou. O exemplo original nem é do capotamento da ambulância. Mas é que no Brasil acontece muito isso. Eu não sei porquê. As ambulâncias capotam de verdade e as pessoas morrem dentro. O exemplo original é um incêndio no hospital. Então eu dei um tiro nele, ele chegou no hospital para ser socorrido, foi colocado no leito lá, está sendo tratado, vem um incêndio, ele morre no fogo. É isso? Pois bem, eu crio o risco dele morrer de quê? De tiro, não de fogo. Então a gente percebe que esse resultado não tem o meu risco. O meu risco não se realiza nesse resultado. Então eu não posso ter esse resultado imputado a mim. Posso, claro, responder pelo risco se o risco por si só já for alguma coisa. Nesse caso é tentativa de homicídio. Respondo por tentativa de homicídio, mas esse resultado não é meu. Você não pode pagar, não pode botar na minha conta. Por quê? Porque eu não criei o risco dele morrer de incêndio, não. Eu criei o risco dele morrer de tiro, infecção, que seja, alguma coisa. Ficou claro? Sim. Então, isso é o que nós chamamos de imputação objetiva do resultado, que é o que Roxin desenvolve. E agregamos isso, no mínimo, agregamos isso àquela primeira técnica, né? Causa, resultado, nexo de causalidade, imputação objetiva do resultado. A gente acrescenta isso para a parte objetiva do tipo penal. Tudo bem? Depois que eu faço uma investigação objetiva, aí eu posso fazer também uma investigação subjetiva. Não é assim? Por quê? Porque os nossos crimes são dolosos. Nós decidimos que o que interessa é a vontade deliberada ou o desejo deliberado de romper a norma. E isto é mais grave do que romper a norma sem querer. Temos que romper a norma por querer. É isso que a gente pensa. Não é? Então, depois que eu passo pelo aspecto objetivo, aí eu preciso saber, bom, mas isso foi agora por dolo ou sem dolo? Não é? O sem dolo a gente chama de culpa, né? Mas na verdade é sem dolo. O crime é com dolo ou sem dolo. Como é que eu defino o crime culposo? Aquele que não tem dolo. Parece redundante, mas é a melhor forma de explicar o crime culposo. O nosso código, a nossa lei tenta explicar o crime culposo e não consegue. Fala lá de imprudência, negligência ou imperícia. Isso não é explicar o que é crime culposo. Ela também não vai muito bem no dolo, não. Ela diz que age com dolo quem quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. É isso? Mas a gente já percebe que assumir o risco da produção não é dolo. Só por isso aqui a gente já vê que assumir o risco não significa dolo. Assumir o risco é a parte objetiva do delito. Depois é que eu posso ver se esse risco foi assumido de forma dolosa ou de forma culposa. Então, nosso código é muito ruim e vocês conhecem o problema que há para se discutir dolo eventual e chamar da culpa consciente. Não é isso? É muito complicado no caso concreto, porque o nosso código não ajudou e diz que dolo é assumir o risco da produção do resultado. O que é o dolo? O dolo é uma invenção, também é uma
outro elemento do nosso sistema para a gente conseguir atrelar algum tipo de vontade na realização daquele resultado, tá? Ele não é um elemento psicológico, eu não fico tentando ver quais as intenções, os desejos mais profundos da pessoa. Eu tento trabalhar com o que eu tenho no caso concreto, então o dolo, na verdade, é composto de 2 elementos. Um primeiro elemento, que é mais fácil, me permite trabalhar melhor, né? Que é o conhecimento, e outro elemento que é a vontade, tá? Por que nós precisamos da vontade? Porque está na lei, né? Dolo quando o sujeito quis o resultado. Então a nossa lei pede vontade, quando ele quis a ocorrência do resultado. Agora, nós não podemos deixar de analisar que o dolo também tem conhecimento. Por quê? Porque eu só posso querer aquilo que eu sei. Só posso querer o que eu conheço. Se eu te pergunto, você quer? Só isso, você quer? Quer o quê? Você tem que saber o que é para poder querer. Então, nós temos que ter o conhecimento como antecedente da vontade. Então, na verdade, a vontade depende do conhecimento. A gente consegue dizer que a vontade depende do conhecimento. Quando a gente fala de dolo, então, para que o sujeito realmente tenha vontade, ele precisa conhecer o que está acontecendo, ele precisa ter 100% de conhecimento daquilo que se passa. Não é isso? Como há 100% do conhecimento sobre o que se passa, o que eu posso fazer é deduzir vontade. Estou especulando, vou deduzir vontade, porque se eu perguntar para ele, pode ser que ele diga assim, não tenho vontade nenhuma, não queria nada. Você não queria não, mas você pegou um machado e deu na cabeça do seu vizinho. Você não queria matá-lo? Não queria matá-lo. A gente percebe como é risível o argumento dele. Por quê? Diante deste conhecimento todo, eu acabo deduzindo também a vontade. Tá? Por que eu consigo chegar nessa conclusão? Porque o exemplo é, eu pego um machado, levanto esse machado com a única e exclusiva finalidade de partir a cabeça do vizinho no meio. Ou seja, por que é que eu levantei o machado? Por que é que eu agi? Porque eu queria este específico resultado. O que eu queria mais no mundo nesse momento, o que eu queria em primeiro lugar nesse momento, era rachar a cabeça dele. Poderia pegar na orelha e tal, mas eu queria rachar a cabeça dele. Isso nós chamamos de dolo direto de primeiro grau. Por que é o dolo direto de primeiro grau? Porque é o que eu queria em primeiro lugar. Porque às vezes, quando eu levanto o machado, outras coisas me passam pela cabeça. Por exemplo, pode ser que eu erre, vou cortar o ombro dele, pode ser que eu erre e pegue no nariz dele. Ou seja, um segundo resultado, um terceiro resultado passam na minha cabeça, mas o que eu quero em primeiro lugar é esse. E quando eu agi, ficou demonstrado, diante de todo o conhecimento que eu tinha, que conhecimento? Isso é uma cabeça, isso é um machado, o machado na cabeça faz com que ela se rompa, eu tenho conhecimento. Então, todo esse conhecimento farto na cena do crime me permite deduzir vontade. Não dá para o sujeito falar que não tinha vontade. Ele pode até falar que não tinha vontade, mas eu vou deduzir a vontade. Por isso que o dolo é um elemento normativo, não é um elemento psicológico. Eu não estou descobrindo a vontade, eu estou deduzindo, eu estou atribuindo vontade a ele. E só posso atribuir essa vontade porque eu estou tranquilo com relação ao conhecimento. Chama isso de dolo direto de primeiro grau. Tá? Bom, mas lembra que na hora que eu fui dar a machadada, podia ter pegado na orelha, podia ter pegado no ombro, ou seja, outros resultados vão aparecendo? Pois é, então eu posso também ter dolo chamado de segundo grau. Eu tenho esse conhecimento, certo? Eu tenho esse conhecimento, mas a dedução da vontade eu já não sei muito bem, não dá para definir corretamente a vontade. Mas é o seguinte, como há tanto conhecimento, eu vou dizer que houve vontade mesmo assim. Vamos mudar o exemplo. Se eu entro aqui nessa sala com uma arma na mão e falo, vou matar o Pedro, aponto a arma e dou um tiro na cabeça dele, dolo direto de primeiro grau. É mentira, é um exemplo. Tá? É um exemplo. Agora vamos supor o seguinte, que eu entre aqui dizendo, Pedro, vou matar você. E a colega do Pedro fica na frente dele. Fala assim, não, só por cima do meu cadáver. Não é o caso. Mas ela não deixa, ou seja, ela cobre o Pedro e o Pedro se esconde atrás dela. A única forma que eu tenho de matar o Pedro é dando um tiro por ela. Eu dou um tiro por ela, ou seja, o tiro a atravessa e acerta o Pedro. Dolo de primeiro grau ainda no Pedro. É o que eu queria fazer. E com relação a ela? E agora?
Se me perguntar assim, você queria matá-la? Eu não, nem conheço, não sei nem o nome dela. Não sei quem é. Não tinha nada contra ela, eu queria matar o Pedro. Ou seja, percebe como a vontade aí já é fraca? Mas por que eu vou continuar punindo por dolo? Porque na verdade, é uma imprudência desgraçada eu tentar matar o Pedro com ela na frente, não é isso? Então, eu já não consigo ver a vontade. Então, na verdade, seria uma imprudência. Mas é um negócio tão grave que eu falo, não vou punir por imprudência, eu quero punir por dolo. Então, a gente inventa aqui o dolo de segundo grau. Ou seja, há um conhecimento absurdo da minha parte. Não dá para matar o Pedro se não for através dela. Então, eu respondo pelo homicídio dela também a título de dolo. Tá? Um exemplo exagerado é eu querer matar uma pessoa do avião e coloco uma bomba no avião. Aí o avião decola, eu explodo e morre todo mundo. Quem eu queria matar? O passageiro da 1A. E os demais? Não sei nem quem é, não sei nem quem e que existia, nem vi. Eu coloquei a bomba, o avião estava vazio. Então eu respondo por 300 mortes culposas e a morte dolosa do sujeito? Não. Né? Isso argumentativamente é muito fraco, não dá para argumentar nesse sentido. Não, ao contrário, ó. É o seguinte, para matar desse jeito, você tinha que matar os outros. Então o conhecimento está aí 100% que você, para matar desse jeito, tinha que matar todo mundo. Então eu vou deduzir uma vontade, percebe que já está mais fraco, já não dá para dizer quanto por cento aqui que eu vou deduzir. Tudo bem? Mas a gente chama ainda de dolo direto, primeiro grau, segundo grau. A gente quer punir mais, tá? E a gente vai lá então e pune a pessoa por um evento. Um evento que eu não sei se vai acontecer. E não sei se é que dá para pôr interrogação aqui, ou se põe zero, não sei, acho que põe zero de vontade, né? Não sei. Mas eu já não sei se vai acontecer. E eu já vou deduzir vontade de algo que eu não sei que vai acontecer. Ou seja, já não tenho o conhecimento que me apoia a dedução da vontade. Mas qualquer país, ou quase todos os países, aceitam o que a gente chama de dolo eventual. O que é o dolo eventual? A possibilidade de um certo resultado que não era diretamente querido pelo agente. Aí olha só, eu entro com a arma aqui, aponto para o Pedro e falo, Pedro, eu vou te matar. O Pedro levanta e sai correndo para o fundo da sala. E aí fica aquela polvorosa, ele vai correndo para lá, vocês correm para um lado, fica todo mundo correndo aqui, ó, tentando fugir, não é isso? E eu falo, Pedro, para quieto que eu quero te acertar. Né? Falo, sai da frente você aí, sai da frente, se abaixa, olha, vai acertar, hein, sai daí. Pode ser que eu acerte, pode ser que eu não acerte. Olha só, o conhecimento aqui, ó, né? Pode ser um pouquinho maior, pode ser um pouquinho menor, mas eu não tenho total conhecimento do que vai acontecer. O que eu faço? Acerto a pessoa. E o dolo eventual, na verdade, é a imprudência. É uma imprudência exagerada, mas é imprudência. Mas a gente não quer punir porque é uma imprudência tão grande, a gente não quer punir como culpa ou imprudência, a gente quer punir como dolo. Então a gente inventa o dolo eventual, teoricamente. E no nosso código, supostamente, ele estaria previsto no assumir o risco da produção do resultado. Tá? Desde que eu entenda que assumiu dolosamente o risco da produção do resultado, eu posso dizer que é isso. É assumir dolosamente a produção do resultado. Infelizmente, nós temos tantas teorias sobre dolo eventual que a gente não pode falar assim, vamos adotar uma ou essa ou aquela. Mas tem uma muito interessante que diz o seguinte: se eu percebo no caso concreto que o sujeito, por algum motivo, tentou escapar deste resultado eventual, eu já não posso deduzir vontade. Né? Então, durante um racha, você percebe que o sujeito brecou e tentou desviar da pessoa, você não pode deduzir vontade. Porque se ele tivesse vontade, o que ele faria? Continuaria correndo para ganhar a corrida. Tá? Isso funciona bem, não é isso? Ou seja, sinais de que o sujeito, de fato, tentou evitar o resultado. Se eu tenho esses sinais, não dá para deduzir vontade. Se eu não enxergo esses sinais, aí eu vou acabar deduzindo vontade. Isso tudo sem palavrão. Né? Então a gente explicou o dolo, entendeu o que é dolo eventual, sem usar palavrão. Tá?
Certo? Até aqui. Alguém tem alguma dúvida? Não? E o que é o crime culposo? Porque a gente está falando do crime doloso, né? Falamos do dolo. O que é o crime culposo? Alguém se lembra o que configura um crime culposo? Ele é diferente do doloso? Sim. Agora eu vou apagar aqui, depois eu coloco de novo. Então vamos lá. O culposo é aquele que não tem dolo, certo? Quando a gente estuda o crime culposo, a gente tem lá 3 condições para que ele aconteça. Vocês vão se lembrar. Não, isso são espécies de culpa. Não serve para nada. Falar de imprudência, negligência ou imperícia não serve para nada. Nada. Tanto que a gente no Brasil usa a palavra culpa, crime culposo. Os outros países usam imprudência. Crime imprudente. Ponto. Por quê? Porque negligência e imperícia seriam modalidades de imprudência. Né? Negligência por não fazer algo e imperícia por fazer algo sem ter a capacidade adequada. Não. O crime culposo, quando a gente estuda, os livros costumam fazer uma redução do crime culposo e falam assim: o crime culposo é diferente do doloso. O crime culposo também tem ação e resultado, mas ele precisa do resultado necessariamente. Então, não existe crime culposo sem resultado. Aí a gente até fala assim: não existe tentativa de crime culposo. Então, você vem correndo muito e tira uma fininha de alguém, não é uma tentativa de atropelamento, não é uma tentativa de homicídio culposo, não é isso. Então, o crime culposo precisa do quê? Resultado. Não é isso? Qualquer resultado? E o cara que sai do bueiro? Eu estou correndo muito, estou a 200 por hora, mas o cara sai do bueiro. Mesmo assim, eu respondo por homicídio culposo? Não, porque o resultado tem que ser o quê? Previsibilidade objetiva do resultado. E mais, por que é que estão pensando em me punir? Porque eu estava a 60 por hora ou eu estava a 200 por hora? Eu estava a 200 por hora, porque se eu tivesse 60 por hora, nem o cara, né, não saia do bueiro, não tem por que me punir. Então, na verdade, há um desvalor aí do que eu fiz, um desvalor do meu comportamento. Qual foi? Dever de cuidar, ou seja, há um descumprimento. De um dever objetivo de cuidado. Por que objetivo? Está na placa lá, 60 por hora. É objetivo, todo mundo sabe. Certo? E aí a doutrina tradicional, essa mesma do finalismo, lá do Welser, diz o seguinte: então o crime culposo tem outra fórmula, tem esta fórmula aqui. E o crime doloso tem a fórmula dele, são fórmulas diferentes. É o que eles costumam dizer. Tá? E o crime culposo tem parte subjetiva? A culpa é subjetiva? Olha só. Voltamos ao crime doloso. O crime doloso tem uma parte objetiva e a parte subjetiva, que é o dolo, não é assim? Tudo bem? Qual é a parte objetiva do crime doloso? Vocês se lembram? Criação de um risco, não é isso? Eu falei para vocês que esse risco tem que ser o quê? Previsível e significativo, não é isso? Ou significante, não é isso? Que o risco seja proibido e que o risco se realize em que? Essa é a parte objetiva do crime doloso que nós acabamos de ver. Não é isso? E aqui é o crime culposo. São diferentes? Quando eu descumpro um dever objetivo de cuidado, eu estou fazendo o quê? Criando um risco. Não é isso? Proibido. Que tem que ser o quê? Previsível. E se realiza num resultado. Ou seja, a estrutura é a mesma. Na verdade, o que se fazia antigamente era tratar isso aqui como uma coisa diferente, quando na verdade é a mesma coisa. A parte objetiva do delito é a mesma. E o delito é o mesmo. Olha só,
atropelei e matei alguém. Dei um tiro na cabeça de alguém, certo? Nos dois casos, o que eu fiz? Matar alguém, ou não? Quando eu atropelo e mato, quando eu dou um tiro e mato, eu estou matando alguém. A estrutura típica do crime doloso é a mesma do crime culposo. É a mesma. E mais, a parte objetiva de um crime doloso, na verdade, me mostra que eu já tenho o quê? Imprudência. Ou não? Pois é, o que eu faço depois é investigar para saber se eu consigo também achar o dolo. Por quê? Porque a gente não pune normalmente sem dolo. Às vezes pune sem dolo. O código tem que autorizar. Por isso que no artigo 18 está dizendo assim, parágrafo único, ninguém será punido senão por crime doloso, exceto quando houver expressa disposição legal. Então o código tem que deixar punir sem dolo. Como ele deixa punir sem dolo? Como é que vem escrito? Se o crime for culposo. Por isso que quando eu falei para vocês o crime culposo é o crime sem dolo, eu estou falando sério, é o crime sem dolo. Eu estou punindo sem dolo. Ah, mas então é responsabilidade objetiva? Não é responsabilidade objetiva, por quê? Porque esta previsibilidade aqui, ó, como eu falei para vocês, não é uma previsibilidade genérica. É uma previsibilidade daquela pessoa no caso concreto. Então eu estou obedecendo à subjetividade do direito penal. Ah, mas não tinha como eu prever isso no caso... não tinha como eu prever isso no caso concreto. Então, eu não posso te punir, porque senão eu estou te punindo objetivamente, só objetivamente. E o direito penal pressupõe responsabilidade subjetiva. Então, eu posso dizer que o crime culposo, na verdade, é isso aqui. Ou posso dizer que é isso aqui numa nomenclatura mais antiga. Tá certo? Conseguir imputar objetivamente já dá para punir a pessoa. Por quê? Por culpa. Mas como a gente não tem tipo culposo, a gente continua investigando para ver se encontra o dolo. Encontrou o dolo, pune por crime doloso. Por quê? Porque se não encontrar dolo e não tiver autorização para punir sem dolo, não vai punir por nada. Ficou claro? Tudo bem? É lógico, isso não é tão tradicional como vocês estão acostumados a ouvir. Então pode parecer um pouquinho novidade e tal, mas quando a gente coloca assim, faz bastante sentido, né? Tudo bem? Então tá. Vamos dar uma paradinha? Pode ser? Então tá bom. Depois eu continuo. Tem mais um pouquinho para falar.